Seja bem-vindo a mais uma aula do Contraturno Digital. Você já me conhece, eu sou o professor Rio, né? Sou professor de matemática e eu estou aqui para apresentar mais um tema para você. Acompanhe então aí a nossa aula de número 43. Olha só o título da nossa aula de hoje: o perímetro da figura plana ou das figuras planas, né? Olha só o detalhamento, nós vamos calcular o perímetro dessas figuras planas. Então a gente volta mais uma vez para esse tema, para a gente relembrar aqui o que é perímetro e como calculá-los, tá bom? Acompanhe a nossa aula de hoje. Muito bem, para dar início à nossa aula de hoje, a gente vai então para um vídeo, como a gente vai mostrar aí o cálculo de um perímetro de uma forma diferente hoje, com o uso da tecnologia. Acompanhe então o nosso vídeo. Muito bem, você viu aí que hoje, né, nós temos esses recursos tecnológicos e a gente pode calcular o perímetro de uma área utilizando o GPS. Nós temos aí agora, junto aos nossos celulares, aos nossos smartphones, o aplicativo que utiliza justamente o GPS. Então hoje fica muito mais fácil a gente utilizar e calcular esses perímetros, não é mesmo? Vamos dar sequência então com a nossa aula de hoje. Então vamos relembrar o que é o perímetro de um polígono, né? O perímetro é bem simples, é a soma de todos os lados de um polígono. Então você está vendo aí a nossa imagem, vou identificar o polígono para você. Olha que nessa face nós temos aí em vermelho, né, um retângulo. Esse é o nosso polígono. Então tudo que está em vermelho aí é o que nós chamamos de área do retângulo. O perímetro vai ser a borda, as extremidades desse retângulo. Então, quando a gente somar aí as medidas dos lados desse retângulo que está em vermelho, né, somente ali pelas extremidades, a gente vai obter o seu perímetro, tá bom? A mesma coisa ocorre se eu fizer da outra face, tá bom? O que está em azul aí é a área dessa outra face, né? Se eu quiser obter o seu perímetro, a gente vai então pelas extremidades dessa região que está em azul, somando aí as suas medidas, a gente vai obter o seu perímetro. E se eu quiser medir também a terceira face, né, o perímetro da terceira face, eu faço o mesmo procedimento. Para este retângulo que está em verde, a gente vai pelas extremidades, pela borda, somando todos os lados, a gente vai obter também o seu perímetro, ok? Muito bem, então vamos para um exemplo, olha só. O Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Você está vendo aí na nossa imagem, né? O esquema aí que o Rodrigo fez. Então, a nossa pergunta é: o Rodrigo gastará quantos metros de tela? Nós temos aí as nossas 4 alternativas e, claro, né, para você cercar esse terreno, a gente precisa calcular o perímetro. Então, a gente vai somar todas as medidas para achar o nosso resultado. Vamos ver então como é que a gente vai proceder? Olha aí o nosso gabarito. A gente vai pegar então a medida de 40, que é esta medida de um dos lados do retângulo. Eu vou multiplicar por 2, porque do outro lado também nós temos uma outra medida de 40, né? O outro lado ali do retângulo também mede 40, então por isso que eu estou multiplicando aí por 2. Eu vou pegar a medida de 25, tá? E também multiplicar por 2. Porque é o que nós temos ali de um lado, né? Do outro lado nós também temos ali a sua medida do outro lado. E somando aí mais 2, porque é o que nós temos aí de portão, né? Então, pegando os seus resultados e somando tudo, nós vamos ter como resultado aí 132. Então, a gente vai ter, né, como resposta correta, vamos lá, a letra B. 132 metros, então é a nossa resposta correta. Então vamos ver aqui o nosso próximo exemplo. Nós temos aí o Dirceu, que vai cercar um pasto de arame, né? E, como você está vendo na nossa imagem, e terá aí 4 cordas de arames paralelas, inclusive a divisória que está aí no meio do pasto. Então a pergunta é: a quantidade de metros de corda de arame que o seu Dirceu vai gastar? Então você está vendo aí as nossas 4 alternativas, então você vai precisar, claro, né,
utilizar aí o nosso cálculo do perímetro. Então, olha só, nós vamos pegar aí um dos lados, que mede 14, né? Vamos somar aí com 17 e também com 19. E como ele vai cercar também essa divisória do meio, então mais 5 também. A gente vai ter um total então de 55. Só que ele vai dar 4 voltas, então são 4 fios de arame, né? Então a gente multiplica esses 55 por 4, resultando então em 220 metros de fio. Então a gente volta lá nas nossas alternativas para a gente marcar então a resposta correta. Então a resposta correta aí vai ser a letra A, 220 metros, beleza? Vamos ver então mais um exemplo. Agora nós temos a figura seguinte, né, que você está vendo aí, é composta de uma malha em que os lados dos quadradinhos medem 1 centímetro. Então cada quadradinho que você está vendo aí tem lado de 1 centímetro. E no qual estão destacadas algumas regiões, numeradas aí de 1 a 4, né? 1, 2, 3 e 4. Então a pergunta é, as regiões que têm mesmo perímetro, ou seja, que tem perímetros iguais, são as de números. Temos aí as nossas 4 alternativas, então você vai ter que verificar o perímetro de cada uma delas, tá? E verificar aquelas que são iguais. Então, vamos ver aí a nossa resposta. Você vai aí com um detalhe, com calma, né? Verificar aí o perímetro de cada uma e você vai chegar à conclusão, então, que 3 e 4 possuem aí o mesmo valor de perímetro, ou seja, 14 centímetros. Então você vai verificando aí com calma, né? E vai chegar a esta conclusão. Portanto, a gente volta aqui nas nossas alternativas para a gente marcar a nossa resposta correta, né? Então, resposta correta, as figuras 3 e 4 vão ter mesmo perímetro. É importante aí a gente destacar que são figuras diferentes, né? Tem formatos aí diferentes, mas que possuem aí o mesmo valor de perímetro, tá bom? Vamos então para o nosso próximo exemplo, exemplo de número 4. Olha só, o perímetro do triângulo que você está vendo aí na nossa tela mede 32 centímetros. Essa é a nossa informação dada no enunciado. Então a pergunta é, o comando é, qual o valor de x? Temos novamente as nossas 4 alternativas e as medidas dos lados deste triângulo estão aí informando que uma medida tem medida 2x, a outra é x mais 8 e a última nós temos aí valor 15. Então, para encontrar esse resultado, a gente precisa aí, lógico, né? Nós já temos a informação do perímetro, então a gente sabe que a soma de todos os lados vai resultar no perímetro. Então é dessa forma que a gente vai calcular e encontrar o valor de x. Acompanha aí comigo, olha só. Nós vamos pegar então 2x, somar com x, tá? Somar então com 8 e somar com 15, que são exatamente os 3 lados desse triângulo em azul. Tudo isso é igual a 32, que foi mencionado aí no enunciado, tá? Então 2x mais x, isso vai resultar em 3x, não é? E 8 mais 15 vai dar 23, então a gente leva ele para o segundo membro, por isso que ele troca o seu sinal. Teremos então 3x igual a 32 menos 23. O resultado disso vai ser, então, x igual a 9 dividido para 3. O resultado de 32 menos 23 vai dar 9. E aquele 3 que estava acompanhando x vai passar para o segundo membro, ele vai dividindo. Portanto, o resultado aí, o nosso valor de x, ele é igual a 3. Então, a gente pode voltar aí, né, nas nossas alternativas e verificar aí a nossa resposta correta. Então, a gente vai marcar como resposta correta a alternativa B, o nosso valor de x é igual a 3, ok? Vamos para mais um exemplo, acompanha aí comigo, ó. Como faço para calcular o perímetro dessa figura? Então, essa figura que você está vendo aí, ela é composta aí por 2 figuras geométricas, né? E temos aí algumas das informações que vão ser necessárias para a gente realizar este cálculo. Então, para calcular o perímetro, né, você já sabe que é a soma de todos os lados, nós temos aqui as nossas 4 alternativas que mostram como foi feito aí o perímetro. E é lógico, né, que uma delas vai estar correta. Então, se você observar aí, repare, né, que somente uma delas vai estar
calculando o perímetro da forma correta. Então vamos ver então como é que a gente vai calcular este perímetro. Olha só, 2 vezes 5,2 mais 4 vezes 2,3. Então nós temos aí 4 medidas que valem 2,3 e 2 que valem 5,2. Juntando tudo, né, somando tudo, nós teremos então 19,6. Então a gente volta aí nas nossas alternativas e é claro, a resposta correta vai ser a letra C. Ok? 19,6 então é o perímetro dessa figura. Então, a gente está preparado então para a nossa próxima fase, que é o aplicando. E no aplicando de hoje, nós temos uma questão aí que vai trabalhar justamente aí a soma dos lados. Olha só, percorrendo quarteirões de 100 metros cada, João e Maria chegarão à praça após ter percorrido ao todo. Nós temos aí então as 4 alternativas que representam então a soma de todo o percurso feito tanto por João quanto por Maria. Então você está vendo aí em azul o percurso que o João fez, né? E em vermelho o percurso que a Maria realizou. Então você vai com todo cuidado verificar aí qual a distância que cada um percorreu, né? Seguindo aí as setinhas de cada um, tá? Então, para você dar a sua resposta, você vai verificar então o que cada um percorreu e somar. Depois que você somar, você vai ter então o total de percurso dos dois. Então verifique com calma para você marcar aí a sua resposta correta. Se você conseguiu aí já calcular, verificar aí certinho o percurso que cada um fez e somar ao final, você com certeza vai marcar como resposta correta a letra A. Então, ao todo, os dois somados percorreram aí 1.300 metros, né? Eles partiram aí de posições diferentes, mas se encontraram na praça, então somando tudo, a gente tem aí 1.300 metros. Essa então é a nossa resposta do aplicando de hoje. Parabéns! E nas considerações finais, a gente vai relembrar, claro, que a gente trabalhou aqui o perímetro, que nada mais é do que a soma de todos os lados de um polígono, né? Nós vimos aqui diferentes contextos, que a gente trabalhou justamente a soma aí das medidas dos lados, né? Para a gente marcar ali uma resposta correta. Então, basicamente, todo o nosso contexto de hoje foi trabalhando aí as medidas dos lados, a soma dessas medidas. Às vezes, no caso aí, né, da cerca de arame farpado, para cercar um terreno, a gente precisava multiplicar aí por algum elemento, né? Porque o arame farpado faz mais de uma volta no terreno, então, às vezes, a gente precisou multiplicar. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui um link, né? Temos aí um QR Code na tela desse ciclista, o Stephen Lound, que ele pedala aí todos os dias, né? E o interessante é que ele usa aí um recurso tecnológico, ele pega o celular dele, né? Aciona lá o GPS e com o GPS ligado, ele faz ali os seus percursos. O mais interessante é porque como ele deixa o GPS ligado, isso acaba ficando registrado. Então, quando ele vai ver lá no mapa o percurso que ele fez, ele acabou aí trabalhando, né? Desenhos, figuras. Então nós temos aí o QR Code aí na tela para você verificar aí o Instagram dele. Ele tem ali várias figuras que ele realizou percorrendo de bicicleta, tem lá dinossauro, tem lá um homem, tem lá várias figuras que é interessante justamente como ele trabalha aí com a tecnologia e também o nosso conceito aqui, né, de perímetro, tá bom? Então vou deixar para você acessar, verificar aí com calma. Lembrando que você pode também se aprofundar ainda mais no tema da aula de hoje, no nosso guia de estudos. Você pode ir lá praticar um pouco mais também. Nós temos aí algumas atividades também relacionadas a perímetro. Então eu espero que você aproveite ao máximo a nossa experiência, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa sorte. A gente se reencontra então numa próxima oportunidade. Até mais!